Olá, meus irmãos, muito boa noite. Que a doce e preciosa paz esteja na tua vida. Quero falar sobre o povo de Deus. Mas desta vez, não é a igreja. Eu quero falar sobre Israel. Abraão recebeu a promessa de Deus em Gênesis 12. Deus chamou Abraão e lhe fez promessas. E disse a eles, e disse a Abraão, abençoarei aqueles que te abençoar, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus lhes fez promessa, e Deus é fiel e justo para cumprir as promessas que ele fez. Mas vemos ao longo da história que o povo judeu sempre sofreram, mas sofreram por causa da desobediência. Porque a desobediência traz castigo, traz juízo. Mas Deus, por causa de Abraão, sempre esteve disposto a dar vitória ao seu povo. Vemos ao longo da história a proteção de Deus sobre o povo judeu. Lembra quando Moisés, amando de Deus, libertou o povo judeu do Egito? Deus guardou aquele povo no deserto, dando alimento, água, proteção. Até as suas roupas não se envelheciam. E o povo já estava muito grande, praticamente mais de 1 milhão ou 2 milhões de pessoas. Mas Deus os guardou, os protegeu no deserto. Porque Deus sempre se lembrou da promessa que fez a Abraão. Vemos na história bíblica que Deus sempre está ao lado do seu povo. É claro que os inimigos do povo judeu sempre cercaram, sempre o atacaram, mas Deus ao longo da história mostrou com mãos fortes a sua proteção. À noite, no deserto, uma coluna de fogo toda noite aquecia o povo de Deus. Durante o dia, um sol escaldante, uma nuvem preciosa protegia eles do sol escaldante. Olha as promessas que tem para o povo judeu. Os Salmos estão cheios de promessa para o povo judeu. O salmista Davi mesmo, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz estar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É promessa para aqueles israelitas, mas em especial aqueles que estão em obediência à preciosa palavra de Deus. Deus sempre guardou o seu povo. É claro que eles sofreram e estão sofrendo. E ainda vão passar por sofrimentos por causa da desobediência. Vemos na história bíblica, no Salmo 2. Esse salmo está para se cumprir agora nesse tempo final. Por que se amotinam as nações? Por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam.
os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É uma profecia que Israel, no fim dos tempos, iria ficar sozinho. As nações que protegeram Israel sempre foram abençoadas. Estados Unidos e outras nações. O Brasil tem uma parcela de bênção, porque em 1948, um brasileiro por nome de Oswaldo Aranha assinou pela libertação, ou melhor, pelo ajuntamento do povo judeu. Aí se cumpriu então a profecia de Isaías 68, aliás 66, verso 8. Porventura poderia nascer uma nação em um só dia? Sião esteve com dor e já deu à luz aos seus filhos. Isso se cumpriu em 1948, 14 de maio de 1948. De lá para cá, quase que diariamente, judeus de todas as partes do mundo chegam a Israel e são bem recebidos lá. É a palavra profética se cumprindo. Mas no tempo final as nações iriam romper as alianças com o povo judeu e eles iriam ficar a sós. Mas olha a palavra de Deus no Salmo 125, olha o que ela diz, exclusivamente para o povo judeu. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz bem o Senhor aos bons e aos retos de coração. Tem pessoas boas lá, tem pessoas retas de coração lá. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo ao Senhor com os que obram a maldade. Mas a paz estará sobre Israel. Israel é uma nação próspera. É um celeiro mundial. Uma nação pequena, abençoada por Deus, guardada por Deus. Só prêmios Nobel da Paz. Mais de 129 eles ganharam. E a nação é pequena. Eles são abençoados com prosperidade, com tecnologia. É claro que na ótica espiritual eles ainda estão mortos. Mas a profecia de Ezequiel 37 está em pleno andamento. Eles já estão estruturados, a nação já formada, prósperos, mas espiritualmente eles vão reviver. Mas isso só vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Porque na sua primeira vinda, na sua primeira visitação, eles não receberam Jesus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, rechaçaram, contribuíram para a morte dele. Em outras palavras, passaram a bênção para o mundo todo, para que se cumpra o que está ali no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, e o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna.
E Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus tem 3 povos neste mundo, porque tudo é de Deus. O Salmo 24 diz: do Senhor a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os rios e firmou sobre os mares. Tudo é do Senhor. Mas o mais importante não é sabermos que tudo é do Senhor. Mas o mais importante é pela fé nos tornarmos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que acreditam na pregação do Evangelho e aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Nós somos salvos por graça. Os judeus serão salvos por promessa. É claro que a graça está acima de tudo. Mas veja a diferença desses 3 povos. Todos os povos da terra são de Deus. Mas Jesus Cristo fundou a sua igreja há 2000 anos atrás. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todos aqueles que pela fé aceitam a Jesus Cristo passam a ser chamados igreja. E a pregação do Evangelho é para todos. É para judeus, para gentios. Os judeus, quando acreditam na pregação do Evangelho de Cristo, quando acreditam na pregação do Evangelho e aceitam a Jesus Cristo, passam a ser igreja. Não deixam de ser judeu, mas serão chamados de judeus messiânicos. Sai da promessa e vem para a graça. A graça é favor imerecido. Os gentios que ouvem a pregação do Evangelho e acreditam, confessando a Jesus Cristo, deixam de ser gentios e passam a ser igreja. Nós, como igreja de Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse, para a igreja, não para judeus, para a igreja ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E ele já foi. E se eu for, virei outra vez. E ele vem. Arpazo, arrebatamento. Arrebatamento é para a igreja, não é para judeu. Segunda vinda, parousia, é para judeus, não é para a igreja. Para a igreja, é a glória de Deus. Para os judeus, é a glória do mundo, porque eles serão postos por Deus neste mundo por cabeça e não por cauda. E para os gentios, que não aceitaram a Jesus Cristo e não são judeus, serão julgados. Serão julgados. Porque o dia vai chegar em que o grande rei colocará todas as nações do lado direito e do lado esquerdo. E aqueles que estiverem do lado esquerdo ouvirão dele. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, o fogo eterno, não é preparado para ser humano, não. É preparado único e exclusivamente para o diabo e seus anjos. Mas por que os seres humanos vão para lá?
porque eles mesmos fazem a sua escolha. Enquanto estamos vivendo, é tempo de fazermos a escolha. A escolha quem faz somos nós. Para isso temos o livre-arbítrio. Você pode acreditar na pregação da palavra ou não, aceitar ou não, isso é com você. Para aqueles que aceitam, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que não aceitam, e não aceitaram, e não aceitam, juízo virá para eles. Então, enquanto estamos no tempo, no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de decidirmos, de fazermos a nossa escolha. Para o povo judeu, Deus sempre teve proteção para eles, em especial aqueles que são obedientes. Porque está escrito no Salmo 46 também para eles, para judeu. O que está escrito lá? Deus é socorro bem presente. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é Jerusalém. Deus, aleluia, olha o que diz, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, as nações embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, isto aqui é para Israel. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Vede que dissolação o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Isso aqui é no final da grande tribulação. Jesus Cristo, em sua parousia, em sua segunda vinda, ele vem com vários objetivos, e um deles é cessar a terceira guerra mundial. Porque Israel, Jerusalém, estará cercado pelas nações, cumprindo o Salmo 2. O que diz o Salmo 2? Olha o que diz o Salmo 2. Rompamos com eles, porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se comunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, ungido, está falando sobre promessa ao povo judeu. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer, as alianças das nações para com o povo judeu serão cortadas, quebradas, e eles ficarão sozinhos. E as nações, então, está em Zacarias capítulo 14, vão se reunir para acabar com o povo judeu. Atrocidades acontecerá para eles. A cidade de Jerusalém será roubada, saqueada, incendiada. As mulheres serão estupradas nesse tempo. Mas uma boa parte da cidade será guardada. A terça parte será guardada por Deus, porque são obedientes. Tem proteção de Deus para quem é obediente. Mas para quem é desobediente, a proteção é rompida. Deus tem alívio, socorro para o seu povo.
Olha o que diz. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Vede que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o arco, quebra as lanças e queima os carros no fogo. E Jesus Cristo vai dizer, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Ele está no controle de tudo. Estamos vendo o que está acontecendo nesse tempo. Parece que as coisas estão indo de mal a pior, mas o Senhor Jesus Cristo não perde o controle. Ele está sentado no mais alto e poderoso trono e tem o controle de tudo nas tuas mãos. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.